Está sempre a vir com lições de moral. Sempre a vir com lições de Não moral. consigo falar com ela. Não me ouve. Não me ouve. Fecha-se no quarto o tempo Não todo. percebem nada quando Não eu falo sabem com nada eles. quando falo com eles. Olá, sejam bem-vindos ao Adolescência, um podcast para pais, onde falamos sobre saúde mental para pais de adolescentes que procuram encontrar ferramentas e estratégias para lidar com as dores de crescimento lá de casa. Eu sou a Rita Seabra Gomes, sou jornalista e vou estar à conversa com a Inês Rezende, psicóloga, com uma vasta experiência nesta matéria e que nos vai ajudar a respirar fundo e a descomplicar estes desafios, dúvidas e angústias que chegam com a adolescência dos filhos. Olá Inês. Olá Rita. Que fase é esta que afinal estamos a passar e que nos põe os cabelos em pé, a nós e aos nossos miúdos? E porque é que ainda ontem eles corriam felizes e contentes para o nosso colo e de repente nos olham com desconfiança e questionam até a necessidade daquele espirro que nós damos um bocadinho mais alto e que os enerva? E tudo é uma seca. E tudo é uma seca. Vamos lá ver, um bom adolescente procura a nossa asa de vez em quando. E precisa do nosso abraço e precisa de sentir que nós somos um bom porto de abrigo. Mas não quer estar permanentemente a ser abraçado, não quer estar permanentemente a ser infantilizado e deixa de ser a continuação dos pais. E isto é que é muito difícil, eu acho que se fala pouco, porque para muitos pais é muito difícil este luto que vão ter que fazer dos filhos enquanto continuidade deles próprios, que se vestiam da maneira como os pais queriam, que faziam os programas que os pais faziam, que adoravam estar, o melhor programa que lhes podíamos dar era uma noite de party ou de Uno, e de repente tudo isso é perfeitamente dispensável e têm outros programas aos quais nós não fazemos parte e recusam os nossos programas. E, portanto, isso é difícil, é um processo para os pais de se sentirem muitas vezes rejeitados em alguns momentos. Isto é tão mais intenso quanto os pais investiram, às vezes, toda a sua energia e tempo livre nos filhos enquanto crianças. Pode haver aqui um certo desnorte dos próprios pais, não é? Que é normal. Sim, que é normal, porque no fundo, se calhar durante 14 anos ou 15 anos, na melhor das hipóteses, os filhos foram o centro das suas vidas, mesmo da vida em casal. Há muitos casais que deixaram de fazer férias sozinhos, deixaram de jantar fora, portanto todos os programas têm os filhos incluídos e de repente estes filhos rejeitam um bocadinho a presença dos pais. E portanto isto é difícil, é uma fase também para os pais de um luto interno e de terem que mudar de registro e terem que reorganizar mesmo o seu tempo livre. Mas afinal, Inês, então porquê que os pais pedem ajuda? Eu acho que os pais pedem ajuda por diversas razões, como é suposto. Há pais que procuram ajuda por questões muito específicas e sabemos que as perturbações psiquiátricas aumentam bastante na adolescência, é uma altura muito propícia. Muitas vezes de uma forma passageira, mas também às vezes iniciam-se processos difíceis, sei lá. As doenças de comportamento alimentar aparecem muitas vezes nesta fase, os primeiros episódios de ansiedade também aparecem muitas vezes nesta fase, fases mais depressivas que muitas vezes são perfeitamente encaixáveis, outras vezes são mais problemáticas. Mas depois também, como é uma fase tão intensa e com tantas problemáticas a acontecer do ponto de vista social, do ponto de vista amoroso, do ponto de vista académico, que preocupa imenso os pais, e depois as relações familiares que muitas vezes se intensificam e se transformam de uma maneira que é avassaladora para toda a família. Os pais têm fantasmas da sua própria adolescência que pode vir agora a atormentar esta fase em que são pais de adolescentes? Eu acho que os pais, nós todos temos fantasmas da nossa própria infância, não é? Mas sim, os pais têm imensos fantasmas. Por acaso é muito interessante porque hoje em dia eu tenho várias mulheres a pedirem para fazer terapia porque quando são mães não querem repetir os modelos e precisam de pensar sobre isto. E é muito interessante realmente já esta disponibilidade para terem humildade de perceber que se eu for fazer isto naturalmente, se calhar isto não vai correr muito bem. Esta questão da parentalidade não vai correr muito bem. E em particular, nós não nascemos ensinados, mas às vezes quando tivemos modelos parentais que para nós são fiáveis, nós de alguma maneira podemos repetir e temos alguns parâmetros nos quais nos guiamos. Quando a nossa experiência enquanto filhos não foi muito positiva e nós consideramos que os nossos pais não fizeram um ótimo trabalho,
há muitas pessoas que têm consciência, querem fazer diferente, mas que a diferença é difícil. Ou seja, a diferença pode ser pelo oposto. Tive pais extremamente castradores e então eu agora dou toda a liberdade do mundo, ou tive pais muito permissivos e eu agora quero mostrar aos meus filhos que sou super investida neles e estou sempre em cima e quero ser a melhor amiga e, portanto, e há muito esta ideia de querer ser os melhores amigos dos filhos. O que também deve-se evitar, deve-se fugir um bocadinho disso, ou não? Eu considero que se deve fugir, porque acho que ser mãe e ser pai é um papel completamente diferente e muito mais importante do que ser melhor amigo. E, portanto, e muitas vezes nesta tentação de ser melhor amigo, na realidade os pais estão a admitir-se um bocadinho do seu papel, porque quando se é melhor amigo quer-se saber tudo, e quando se quer saber tudo, para nós sabermos tudo, muitas vezes não podemos agir de uma forma protetora. Porque se eu tenho muitos pais que me dizem ela contou-me isto, mas eu não disse nada porque senão da próxima vez já não me conta. Ora, se conta e depois eu não posso agir sobre aquilo que me está a ser dito, eu estou a perder um bocadinho o meu papel de referência moral, seja o que for. Então, mas como é que se equilibra isto de sermos uns pais próximos, mas não tão próximos? Isto é uma gestão complicada. É uma gestão sensível. Este estar próximo é um assumir que somos um lugar de referência. Ou seja, que os adolescentes não têm que concordar sempre connosco e não têm que nos contar tudo, mas nós temos que ser aquelas pessoas onde eles sabem que vão ter uma opinião sólida com a qual eles podem não concordar, mas que também ao fazer diferente têm noção de que não estão a cumprir as regras iniciais, as regras estabelecidas na casa. E, portanto, isso também é uma referência, porque quando eu faço alguma coisa que eu sei que os meus pais não concordam, eu de alguma maneira vou com um pé atrás. Porque ou quando não corre, ou até posso ir com os dois pés, depende dos adolescentes, mas quando não corre bem, eu de alguma maneira tenho a referência de que realmente a minha mãe bem me avisou, ou realmente o meu pai bem me disse que isto tinha as suas questões. E isso é muito importante. Portanto, e eu acho que nunca devemos vender as nossas ideologias pela proximidade. A proximidade é tida por sermos pais disponíveis e presentes. Acho que é muito, muito importante esta questão de não deixarmos de dizer aquilo que nós achamos que é importante. Inês, os pais imaginam e planeiam o futuro dos filhos? Não sei se planeiam, mas eu acho que há muitos pais que têm critérios de avaliação e não me parece mal, quer dizer, parece-me que é importante estar disponível para alterá-los, para ser capaz de receber o filho real, não é? E irmos fazendo este trabalho de conhecermos o nosso filho e de sermos capazes de adaptar as nossas expectativas à criança que temos à nossa frente e ao adolescente que temos à nossa frente. Com tudo o que até de melhor que a criança tem nós não esperávamos, ou aquilo que é diferente daquilo que nós tínhamos imaginado, muitas vezes inconscientemente. Agora, este processo, acima de tudo, eu acho que tem que começar na infância. E é um trabalho de observação e de contemplação até dos nossos filhos. Muitas vezes somos capazes de olhar para eles e conseguirmos ver aquilo que eles nos trazem, que muitas vezes é diferente daquilo que nós fomos. E aqui toca um bocadinho na questão dos fantasmas. Há bocadinho, quando falámos, depois acabei por não te responder, eu acho que toda a gente tem fantasmas e toda a gente tem medos e tem desejos para os filhos, não é? Tem medos, muitas vezes, sei lá, que eles ocupem o lugar de alguma pessoa que nós conhecemos e que se calhar não foi tão bem sucedida, que a vida não lhe correu tão bem. Temos medo que eles repitam alguma parte da nossa história quando essa parte não correu bem. Sei lá, por exemplo, imaginemos, se eu tiver tido uma experiência social muito limitada na minha adolescência, me tenha sentido o patinho feio, que eu era aquele que não me convidavam para as festas, eu vou querer provavelmente... Espalhas esse receio no teu filho. Sim. E tens medo, não é? Tens medo que ele viva essas circunstâncias. Se na minha escola o rapaz que não jogava a bola era um desastre, eu provavelmente vou ter algum receio quando isto acontece, quando eu verifico que o meu filho não é dado a jogar à bola e não é espetacular. E muitas vezes não lhe dou o espaço para ele poder encontrar o seu lugar de uma forma diferente. Eu acho que podemos pôr aqui muitos exemplos, não é? A mim parece-me tudo normal, não quer dizer que seja razoável na relação com os filhos, mas eu acho que é muito importante a pessoa aceitar e poder olhar para si e perceber o que é que está a sentir, o que é que o meu filho me faz sentir, não é? E quais são os meus medos em relação a ele
Mas também o que é que ele sente. Sim, não é? também, e incluir aqui o que é que ele sente e o que é que o meu olhar o pode fazer sentir. É preciso nós percebermos na nossa história, por isso é que é tão importante nós conhecermos, mas também os nossos filhos conhecerem a nossa história, para também conseguirem encaixar que há comportamentos que não são todos racionais e não são todos bem vividos, mas que têm a ver com a continuação da nossa história. Então, agora, para dar aqui umas ferramentas aos nossos pais que nos estão a ouvir, como é que os pais que estão muito aflitos com todas estas coisas que acabámos de falar e um bocadinho perdidos, se podem apaziguar? O que é que tu dirias a um pai, a uma mãe que chega à tua consulta e diz: eu não reconheço o meu filho está completamente diferente, ele era um menino assim, agora é assado, temos tido alguns problemas de comunicação. Bem, se calhar o primeiro desafio que eu lhe lançava era de conhecer o filho que está agora à sua frente, não é? Como é que lhe dirias para fazer isso? Eu acho que é muito importante perguntar, tentar ter conversas não incisivas no sentido de tentar entrar na intimidade do filho, mas tentar criar espaços descontraídos em que o adolescente dê opinião, mas em que, quando o adolescente dá opinião, não seja imediatamente criticado e não haja imediatamente uma tentativa de moldagem da informação que nos está a ser dada. Eu acho que é importante deixar falar. Deixar falar, coração aberto e respirar aberto, várias vezes. E perguntar porquê. Porque que, sei lá, imaginemos, de repente temos um adolescente a defender ideias políticas com as quais nós não concordamos. Isto é um tema quente. Não é? E, portanto, se calhar, antes de começar a criticar, tentar perceber o que é que o leva a acreditar nisso. E tentar ter uma conversa razoável com o primeiro período de escuta e com o segundo período de debate de ideias. Sem pensarmos que as nossas ideias, temos que chegar ao final com a certeza de que os nossos filhos ficaram a concordar com elas. E digo isto em relação a milhares de coisas. Por exemplo, o nosso filho acha que é perfeitamente razoável agora sair à noite até às 6h30 da manhã e tem 15 anos. Nós temos que perceber porque é que ele acha que isso é razoável, o que é que ele pretende fazer, porque é que ele defende isso, o que é que ele se identifica nesse comportamento, tentar compreender primeiro e depois dizer, olha, na minha perspectiva tem estes inconvenientes, tem estas questões e no final do dia sou eu que decido e, portanto, a minha decisão final é esta. Uma coisa é eu querer que o meu filho concorde comigo, outra coisa é eu poder deixá-lo falar, eu falar e a decisão final ser minha. Eu acho que isto é muito importante, podermos ter este nível de espaço e de abertura, porque muitas vezes os adolescentes, quando nós os convidamos a falar e quando nós também falamos de coração aberto, sem sermos absolutamente radicais, dizemos não porque não, logo à partida, eles até são capazes de compreender até bastante. Aceitam. Sim, eu em consulta, claro, eu percebo perfeitamente que eu não sou mãe deles, não é? Obviamente, e é completamente diferente. É um papel mais... muito mais simpático. Muito mais simpático, primeiro que tudo, porque eles sabem que eu estou ali para eles. Ou seja, eu não estou ali para corresponder aos pais, eu estou ali para eles. E só o facto de eu estar do lado deles faz com eles sentir, não quer dizer que os pais não estejam, mas muitas vezes eles sentem que é os meus interesses versus os interesses dos meus pais. Eu sinto que um trabalho que eu faço, que é muito importante, eu e os terapeutas, é fazer a ponte entre pais e filhos. Ou seja, é eu que estou do teu lado, eu que sou da tua equipa, vou-te ajudar a perceber o outro lado da equipa. E, portanto, isto apazigua-os. És uma mediadora. Sou uma mediadora. De relações. Sim, porque ajuda-os a perceber que as decisões tomadas, quer eles concordem ou não, muitas vezes são para o bem deles e também têm uma lógica. Eu acho que muitas vezes os pais ficam muito assustados quando os filhos os confrontam com ideias, com desejos, com situações. Os pais ficam tão aflitos que muitas vezes tentam imediatamente ser autoritários em vez de os deixarem expressarem-se livremente, que ajudaria imenso na resolução do problema. E, portanto, eu, acima de tudo, o que diria é, ok, o seu filho era super tranquilo, nunca gostou de sair de casa e até era tímido. E agora, de repente, tem o telefone a tocar, tem programas todas as sextas e sábados e está muito preocupado com isto. Então vamos lá perceber, primeiro, esta transformação até foi boa. E depois, se calhar, vamos ter só que dosear e ajudar a fazer este processo de tentar fazer uma gestão do tempo adequada. Mas, pelo contrário, o meu filho era super divertido, era o rei da festa lá em casa e, de repente, isto é mais frequente, tornou-se um bicho de mato, não sai do quarto e está-se a mostrar triste e eu não o consigo alcançar.
Mas isso é uma preocupação grande, não é? Isto é uma preocupação. Então, se calhar, sem tentar entrar em muitas intimidades, temos que ir tentando várias formas de ficar próximo. Com muito poucas palavras. Isto é um dos conselhos que eu dou aos pais como ferramenta, é... Quando querem falar com os filhos, não façam uma dissertação desde Dom Afonso Henriques. Tentem pensar e, se calhar, até escrever o que é que lhes querem dizer com o mínimo de palavras possíveis. Tipo aqueles resumos que nós fazíamos no secundário. Sim. Porque os adolescentes têm uma capacidade de nos escutar curta. E, portanto, quanto mais concisos nós formos, é o tempo de atenção que eles nos vão disponibilizar. E eles ouvem e eles tocam-se. E especialmente quando nós falamos de coração aberto, eles ouvem-nos. A minha experiência é que eles vão ouvindo. Desde que não seja uma conversa absolutamente fechada e dê espaço para aceitar que também eles podem ter outra perspectiva. Eu acho que esta questão é muito importante. No outro dia tinha o meu filho a dizer-me: mãe, porque é que sempre que eu digo alguma coisa a mãe vem com uma lição de vida? Eu acho que ele tinha toda a razão. Eu disse: olha, tens toda a razão, peço desculpa, mas é que às vezes eu quero tanto que tu percebas esta ideia, que eu todas as oportunidades que tenho para que tu a escutes, eu aproveito. Mas tens razão, às vezes é muito chato tu estás a querer partilhar qualquer coisa divertida e eu dar-te uma lição de vida. Tens toda a razão, vou tentar ouvir isto de uma forma mais leve. Podemos tentar trazer mais os amigos a casa, há miúdos que não querem. Eu acho que nós tentarmos ter casas abertas é importantíssimo. Pois também há que saber estar quando os amigos vêm, não é? Não é nós acharmos que nos vamos sentar no sofá com eles e que vamos ser amigos deles também. Portanto, há que saber que quando se traz amigos a casa, assim como quando nós às vezes adultos trazemos os nossos amigos e também dizemos às tantas que as crianças para irem se deitar, porque também queremos conversar à vontade. Eles também querem o espaço deles. Eles também querem o espaço deles e o espaço só vai ser agradável se nós lhe dermos esta possibilidade de estarem em intimidade com os amigos. Oh Inês, e já falámos aqui no início da adolescência, e quando é que isto acaba? Ora, essa é uma grande questão. É que às vezes não acaba. Bem, normalmente acaba. Eu digo isto porque há adultos que se mantêm muito adolescentes. O final da adolescência, primeiro, hoje em dia está definido como uma idade muito mais tardia do que nós antigamente definíamos, que é aos 24 anos. E porquê que é aos 24 anos? Porque o desenvolvimento do cérebro não se faz de uma forma harmoniosa. E, portanto, aos 24 anos nós temos equilibradas as várias zonas do cérebro. E está a esperança, há muitos pais, não é? Que às vezes têm filhos de 20 a considerar isto nunca mais cresce, pois tenham esperança. Mas que afinal ainda estão no tempo. Ainda estão no tempo, sim. E aliás, há imensos comportamentos de risco que acontecem muito mais aos 20 anos do que acontecem aos 15, não é? O que às vezes também é muito assustador. A questão de beber demais, conduzir, portanto, sim, teoricamente acaba aos 24 anos. Mas o que é suposto nós termos conseguido alcançar? Antes de mais, termos definido a nossa identidade nas suas diversas áreas, não é? Do ponto de vista sexual também temos uma identidade mais resolvida, com orientação sexual incluído. Não estou a dizer que fica fechado para o resto da vida, mas é suposto no final da adolescência ficar mais definida e a pessoa encontrar mais o seu papel e a sua orientação. Temos, do ponto de vista do autoconhecimento, já nos conhecermos melhor. E porquê que isto é muito importante? Porque também é importante que se consiga estabelecer no final da adolescência já relações com uma boa intimidade. Se não nos conhecermos bem, na realidade, também não vamos conseguir partilhar isto com o outro. Depois é suposto conseguirmos estar mais estáveis, ou seja, lidarmos melhor com a frustração, sermos mais resilientes, o que nos vai permitir, por exemplo, ter relações estáveis durante mais tempo e podermos nos comprometer, mas também num trabalho sermos capazes de assumir um compromisso a mais a longo prazo, não é? Sabemos que hoje em dia as pessoas trocam muitas vezes e isso é uma questão de carreira, mas não ser uma saída por impulsividade, porque o meu chefe... Uma coisa mais pensada. Mais pensada e mais estruturada. E em termos de relação com os pais? Em termos de relação com os pais, também é uma fase muito mais tranquila. Mas eu acho que, vamos lá ver, eu acho que muitas vezes a relação com os pais vai-se apaziguando ao longo dos anos, não é preciso chegar aos 24 anos. Uma vez achei imensa graça porque estava a dar uma formação a adolescentes e perguntei como é que corria a relação com os pais. Eles estavam no 10º ano, portanto eram miúdos de 15, 16 anos. E de repente, vários disseram que estava bem, e eu disse, que engraçado, realmente costuma ser uma altura conturbada e houve uma miúda que olhou assim para mim com um ar muito sério e disse-me:
Bem, isso já foi complicado, sei lá, há 2 anos, o ano passado, mas entretanto os meus pais já perceberam que nós já somos crescidos. Os nossos pais já perceberam que nós somos crescidos. A visão é, ok, eles demoraram a perceber que nós já somos pessoas perfeitamente credíveis e confiáveis e, portanto, agora está tudo muito mais calmo. É uma fase de desencontro com um posterior encontro, às vezes muito mais interessante, porque os adolescentes são muito giros e eu acho que é muito giro também, já podemos partilhar a outro nível. É uma partilha diferente e é também uma preparação para a participação na vida adulta deles, não é? Sim, é muito interessante. Portanto, eu acho que a certa altura os pais começam a desfrutar, se conseguirem relaxar um bocadinho e se as coisas estiverem a correr bem, se não houverem problemas de maior, a partir dos 16 tudo se torna mais dependendo das famílias e do que acontece. Também há miúdos que pedem liberdade muito mais tarde, isto muitas vezes também tem a ver com o grupo de amigos, mas acho que depois nos 20 já é suposto as coisas serem mais tranquilas. Mais tranquilas, sim. Portanto, pais, isto é uma fase, vai passar e há esperança. E há esperança. E é gira. E é giro. É para aproveitar. É para aproveitar. Eu acho que... E isto é uma coisa muito interessante, porque demoniza-se muito a adolescência. E a adolescência é uma fase absolutamente fascinante. Para quem a viveu bem, eu, por exemplo, que a vivi muito bem, foi uma fase muito gira da minha vida. E acho que... Por isso gosto tanto de trabalhar também com os adolescentes, porque me divirto imenso. Eu tenho algumas saudades da minha adolescência. Sim. É uma fase muito gira da vida. Quando corre bem, com angústias, com tristezas, com muita intensidade, com desgostos amorosos. Sim. Mas muitos muito desgostos gira. amorosos. Muitos desgostos amorosos, mas muito gira. Muito gira. E com esta mensagem chegamos ao fim deste episódio do Adolescência, um podcast para pais, em que falámos sobre a própria adolescência, quando começa, mas também quando acaba, reconhecendo que é uma fase intensa e que precisa de ajustes e que os pais não precisam de saber tudo e que o tempo de antena com os filhos é curto, mas que com criatividade e paciência para ouvir se consegue fazer passar a mensagem. Não se esqueçam de partilhar este e os próximos episódios, que vão estar disponíveis às quartas-feiras no Instagram e Facebook, com link para o Spotify. Sigam-nos e deixem as vossas perguntas e comentários, que mais à frente haverá um ou mais episódios dedicados a responder a todas as vossas questões.